Elas dizem que a idade traz sabedoria, mas eu descobri que ela traz algo muito mais poderoso. A clareza de enxergar quem realmente somos e quem as pessoas ao nosso redor verdadeiramente são. Me chamo Antônia, tenho 70 anos, e essa história começa no dia em que descobri que meu próprio filho me olhava como se eu fosse um estorvo que precisava ser removido. Deixa eu te contar uma coisa que carrego há anos, uma verdade que demorei décadas para aceitar. Não importa quantos anos você dedique a alguém, não importa quantas vezes você coloque os sonhos dessa pessoa na frente dos seus próprios. Isso não garante que você será vista como pessoa quando for conveniente te tratar como descartável. Naquele dia, eu estava na cozinha da minha casa, a mesma casa onde criei Fernando, onde passei 50 anos da minha vida cozinhando, limpando, esperando. Era uma tarde de quinta-feira, dessas que você nem imagina que vão marcar sua existência para sempre. Eu estava preparando um bolo de fubá, aquele que Fernando sempre dizia ser o preferido dele. Que ironia! O barulho da chave na fechadura me fez sorrir. Ele ainda tinha as chaves, claro. Afinal, era meu filho. Mas quando Fernando entrou naquela tarde, não trouxe o abraço costumeiro, não perguntou como eu estava passando. Ele entrou com Simone, sua esposa, e os dois carregavam uma pasta de documentos e uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de determinação e frieza que me gelou por dentro. "Oi, mãe", ele disse, mas nem sequer me olhou nos olhos. Seu olhar estava fixo na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira maciça que Joaquim havia comprado quando nos casamos, há mais de 40 anos. A mesa onde eu havia servido milhares de café da manhã, almoços e jantares. A mesa onde Fernando fazia lição de casa quando criança, onde comemoramos seus aniversários, onde chorei sozinha tantas noites depois que Joaquim partiu. Simone se sentou primeiro, organizando os papéis com uma precisão quase cirúrgica. Ela sorriu para mim, mas era um sorriso diferente. Não era o sorriso de nora preocupada com a sogra idosa. Era o sorriso de quem está prestes a fechar um negócio. "Senta aqui, mãe", Fernando disse, puxando uma cadeira para mim. A mesma cadeira onde eu me sentava todas as manhãs para tomar meu café, observando o jardim que Joaquim plantou e que eu cuidava sozinha há 5 anos. Eu me sentei, ainda segurando o pano de prato nas mãos. Minhas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma intuição estranha, como se meu corpo soubesse que algo estava errado antes da minha mente processar. "Mãe, a gente precisa conversar sobre sua situação", Fernando começou, e a palavra situação soou como um diagnóstico médico ruim. "Você está ficando mais velha e a gente está preocupado." Simone abriu a pasta e começou a folhear documentos. Eu consegui ver meu nome impresso em várias folhas, mas as letras pareciam dançar na minha frente. Não porque eu não conseguisse ler, minha visão estava perfeita para minha idade, mas porque algo dentro de mim já sabia que o que estava acontecendo não era para meu bem. "Preocupados com o quê?", perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Fernando trocou um olhar com Simone, como se tivessem ensaiado aquela conversa. E talvez tivessem mesmo. "Com sua segurança, mãe. Esta casa é muito grande para você, muito isolada. E se acontecer alguma coisa? Se você cair? Se alguém tentar entrar?" Eu olhei ao redor da minha cozinha. As paredes amarelas que eu havia pintado no ano anterior. Os azulejos que eu limpava religiosamente todas as manhãs. A geladeira cheia de comida que eu comprava toda semana, mesmo morando sozinha, porque Fernando às vezes aparecia para jantar. O forno onde eu havia assado milhares de bolos, pães, tortas. Onde estava o perigo que eles viam? "E tem a questão financeira", Simone acrescentou, sua voz doce como mel envenenado. "Sua aposentadoria é boa, mas você gasta muito mantendo esta casa. Não seria mais inteligente otimizar esses recursos?" Otimizar. A palavra ecoou na minha cabeça. Eles estavam falando da minha vida como se fosse uma planilha de Excel que precisava de ajustes. Fernando se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa. As mesmas mãos que eu havia segurado quando ele deu os primeiros passos. As mesmas mãos que eu havia curado quando ele se machucava, brincando no quintal. As mesmas mãos que agora organizavam papéis que decidiriam meu futuro sem me consultar. "A gente encontrou uma solução perfeita, mãe", ele disse,
e seus olhos finalmente encontraram os meus. Mas não era o olhar do meu menino. Era o olhar de um estranho calculista. A partir de agora, o banco vai transferir sua aposentadoria diretamente para a minha conta. Você não precisa se preocupar com contas, compras, nada disso. Você não precisa de nada, só de um cantinho para morrer. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade que me deixou sem ar. Um cantinho para morrer. Como se eu fosse um animal velho que precisava ser colocado num canto para não incomodar mais ninguém. Simone imediatamente complementou, como se quisesse suavizar o impacto das palavras do marido. O que Fernando quer dizer é que você merece descansar. A gente já conversou com uma residência maravilhosa para a terceira idade. Um lugar onde você vai ter companhia, atividades, cuidados médicos. Vai ser muito melhor do que ficar aqui sozinha. E a casa? Consegui perguntar, embora já soubesse a resposta. A casa já está praticamente vendida. Simone respondeu com um sorriso que tentava ser reconfortante. Encontramos um comprador que paga à vista. O dinheiro vai ser investido para garantir seu futuro na residência. Investido. Para garantir meu futuro. As palavras eram bonitas, mas eu conhecia a verdade por trás delas. Eles haviam decidido minha vida inteira sem me perguntar se era isso que eu queria. Engoli seco e não respondi. Não gritei, não chorei, não implorei. Uma parte de mim, a parte que havia sido criada para ser educada, para não causar problemas, para aceitar o que os homens da família decidiam, queria se conformar. Afinal, eu era só uma viúva de 70 anos. O que eu sabia sobre administrar dinheiro? O que eu sabia sobre segurança? Talvez eles estivessem certos. Mas havia outra parte de mim, uma parte que eu havia enterrado há décadas, que sussurrava: eles estão te roubando. Estão roubando sua dignidade, sua autonomia, sua vida. Fernando continuou falando, explicando os benefícios da decisão que eles haviam tomado por mim. Falou sobre como a residência tinha atividades para idosos, como eu faria novos amigos, como não precisaria me preocupar com a manutenção da casa. Simone acenava com a cabeça, ocasionalmente acrescentando detalhes sobre como tudo seria melhor para mim. Mas eu não estava mais ouvindo as palavras, estava observando os gestos, o modo como Fernando tamborilava os dedos na mesa quando falava sobre o dinheiro, o modo como Simone organizava e reorganizava os papéis, como se fosse um ritual de possessão, o modo como nenhum dos dois me perguntou o que eu queria. Durante toda aquela conversa, se é que poderia chamar aquilo de conversa, eu me lembrei de todas as vezes que havia abdicado dos meus sonhos pelos de Fernando. Quando abandonei o curso de pedagogia porque engravidei e uma mãe precisa se dedicar integralmente aos filhos, como minha própria mãe havia dito. Quando recusei a promoção no banco porque Fernando precisava de alguém para buscá-lo na escola. Quando não viajei com minhas amigas porque Fernando tinha jogos de futebol nos fins de semana e eu precisava estar lá para torcer por ele. 50 anos. 50 anos colocando Fernando em primeiro lugar. E agora ele estava ali, na minha mesa, decidindo que eu não merecia nem mesmo o direito de escolher onde morrer. Durante esses 30 anos trabalhando no Banco do Brasil, antes de Fernando nascer e depois até ele crescer, eu havia aprendido muita coisa sobre documentos, sobre leis, sobre direitos. Conheci Sr. Paulo quando ele era meu supervisor no banco. Um homem íntegro que sempre me ensinou que papel assinado é coisa séria, Antônia. Conheci Doutora A. Regina na igreja que frequento há mais de 20 anos, uma advogada aposentada que sempre conversava comigo sobre a importância de as mulheres conhecerem seus direitos. Eles não sabiam que, mesmo depois de décadas sendo apenas uma mãe e esposa, eu ainda lembrava de cada lição sobre responsabilidade legal que havia aprendido. Você tem alguma pergunta, mãe? Fernando disse quando terminou sua explicação. Mas não era realmente uma pergunta. Era uma formalidade. Do jeito que ele falou, ficou claro que as decisões já estavam tomadas, e eu era apenas um detalhe administrativo a ser resolvido. Olhei para ele por um longo momento. Procurei nos seus olhos algum vestígio do menino que eu havia criado. O menino que corria para meus braços quando tinha pesadelos. O menino que me fazia cartinhas no Dia das Mães, dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. O menino que chorou no meu ombro quando seu pai partiu, prometendo que sempre cuidaria de mim. Não encontrei nada. Só vi um homem que olhava para sua mãe como quem olha para um móvel antigo que ainda tem algum valor,
mas que está atrapalhando a decoração da casa nova. Não, respondi finalmente. Não tenho perguntas. Fernando sorriu aliviado. Simone começou a guardar os papéis, satisfeita por ter resolvido o problema sem drama. Eles se levantaram, beijaram meu rosto com a mesma frieza com que cumprimentariam uma vizinha distante e saíram para providenciar os últimos detalhes. Quando a porta se fechou, eu continuei sentada na mesma cadeira por muito tempo. O silêncio da casa, que antes me incomodava depois da partida de Joaquim, agora parecia um abraço protetor. Pelo menos o silêncio era honesto. O silêncio não fingia me amar enquanto me roubava. Levantei-me devagar e caminhei pela casa como quem se despede. Passei a mão nos móveis que Joaquim e eu havíamos escolhido juntos quando éramos jovens e cheios de sonhos. Olhei as fotos de Fernando criança espalhadas pela sala. Um menino sorridente que não existia mais, ou talvez nunca tivesse existido da forma como eu imaginava. Parei na frente do espelho do corredor e me observei. Uma mulher de 70 anos, cabelos grisalhos, rugas que contavam histórias de sorrisos e lágrimas. Mas meus olhos ainda tinham vida, ainda tinham inteligência, ainda tinham força. E foi ali, naquele momento, que eu tomei uma decisão. Se Fernando queria brincar com papéis, se ele achava que eu era apenas uma velha indefesa que aceitaria qualquer coisa, ele havia subestimado algo muito importante. Eu não havia passado 30 anos trabalhando no Banco do Brasil por acaso. Eu conhecia documentos, eu conhecia leis e, principalmente, eu conhecia pessoas que poderiam me ajudar. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Lá dentro, entre os iogurtes e as sobras do almoço, havia espaço para algo mais. Algo que Fernando descobriria muito em breve. Sorri pela primeira vez naquele dia terrível. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso de reconhecimento. Eu havia passado a vida inteira tentando ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a mulher que não incomodava ninguém. Mas talvez fosse hora de descobrir quem era Antônia quando parava de tentar agradar todo mundo. E Antônia, eu estava começando a perceber, tinha algumas surpresas guardadas. Para entender como chegamos naquele momento terrível na cozinha, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar sobre os 50 anos que antecederam aquela tarde. 50 anos onde eu sistematicamente coloquei a vida de todo mundo na frente da minha própria. E como essa generosidade foi se transformando numa prisão invisível. Faz exatos 5 anos que Joaquim partiu. Foi numa manhã de domingo, daquelas manhãs preguiçosas, onde a gente fica na cama conversando sobre bobagens. Ele estava falando sobre a aposentadoria dele, sobre as viagens que faríamos, sobre como seria bom termos mais tempo um para o outro depois de tantos anos criando Fernando e trabalhando. De repente, ele fez uma careta, levou a mão ao peito e disse: "Antônia, acho que estou com uma indigestão." Não foi indigestão. Foi seu coração dizendo que já havia batido o suficiente. Em 2 horas, eu passei de esposa para viúva. De Antônia e Joaquim para apenas Antônia. E a primeira pessoa que me ligou não foi minha irmã, não foi minha vizinha, não foi nenhuma das amigas que eu havia perdido ao longo dos anos por sempre cancelar nossos encontros quando Fernando precisava de alguma coisa. A primeira pessoa que ligou foi Fernando, e ele estava genuinamente desesperado. "Mãe, eu estou indo aí", ele disse, e sua voz tremia de um jeito que eu não ouvia desde que ele era criança. "Não faz nada, não decide nada. Eu cuido de tudo." E ele cuidou. Fernando organizou o velório, escolheu o caixão, decidiu as flores, escreveu o texto que seria lido na cerimônia. Simone ficou do meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me oferecendo água, verificando se eu estava bem. Por alguns dias, eu me senti amparada. Por alguns dias eu pensei: que sorte eu tenho de ter um filho tão cuidadoso. Depois do enterro, Fernando não voltou para sua casa. Ele ficou comigo por 2 semanas, dormindo no quarto de hóspedes, me fazendo companhia, cozinhando quando eu não tinha forças para levantar da cama. Simone vinha todos os dias depois do trabalho, trazia comida pronta, organizava a casa, cuidava das roupas de Joaquim que eu ainda não conseguia doar. Durante essas 2 semanas, eles nunca mencionaram dinheiro, herança ou o que aconteceria comigo dali para frente. Era só cuidado, carinho, presença.
Eu me sentia amada de uma forma que não experimentava há anos. Joaquim era um bom marido, mas ele nunca foi muito expressivo. Fernando adulto também era meio distante. Mas ali, na minha dor, eles estavam sendo exatamente o que eu precisava. Quando Fernando finalmente voltou para sua casa, eu senti um vazio imenso. Não só pela partida de Joaquim, mas pela partida dele também. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Cada objeto me lembrava de alguém que não estava mais ali. Foi quando as visitas semanais começaram. Todo domingo, Fernando e Simone apareciam para almoçar. Eu cozinhava a semana inteira pensando naquele momento. Fazia os pratos que Fernando mais gostava quando criança. Coxinha de frango, lasanha de carne, pavê de chocolate. A mesa ficava farta. A casa ficava cheia de vida por algumas horas. Durante esses almoços, Simone sempre elogiava alguma coisa da casa. Que lindos esses móveis, Dona Antônia! Que madeira de qualidade! Ou então, essa louça é uma relíquia, né? Não fazem mais peças assim. Ou ainda, que casa bem localizada a senhora tem. Aqui no centro é tão conveniente para tudo. Na época, eu achava que eram elogios genuínos. Simone sempre foi educada, sempre foi gentil comigo. Hoje eu entendo que aqueles não eram elogios, eram avaliações. Ela estava calculando o valor de cada peça, de cada cômodo, de cada metro quadrado da minha vida. Fernando, por sua vez, começou a fazer perguntas sutis sobre minhas finanças. Mãe, você está conseguindo pagar todas as contas? A aposentadoria está dando para tudo? Não está sendo muito puxado manter uma casa desse tamanho sozinha? Eu respondia que estava tudo bem, que eu dava conta, que não precisava se preocupar comigo. E era verdade. A aposentadoria minha e de Joaquim juntas davam para viver bem, ainda mais sem os gastos extras que tínhamos quando Fernando morava conosco. Mas ele insistia que eu devia facilitar as coisas para mim mesma. Facilitar se tornou a palavra-chave das nossas conversas. Facilitar as compras, facilitar o pagamento das contas, facilitar a manutenção da casa. E a solução para todas essas facilitações sempre envolvia Fernando, assumindo alguma responsabilidade por mim. Primeiro foram as compras do supermercado. Mãe, deixa que eu faço suas compras. É mais fácil para você, e eu posso pegar produtos melhores. Eu aceitei, porque realmente era mais cômodo. Fernando comprava e entregava tudo em casa. Só que eu notei que ele sempre trazia os recibos e anotava tudo numa caderninha. É para controle, mãe, para a senhora ver onde está gastando mais. Depois foram as contas da casa. Mãe, deixa eu organizar essas contas para a senhora. Posso colocar tudo em débito automático. É muito mais prático. Eu dei uma procuração limitada para ele poder resolver essas questões burocráticas. Afinal, Fernando sempre foi bom com números, sempre foi organizado. Então vieram as questões médicas. Mãe, você precisa fazer um check-up completo. Vou marcar tudo para a senhora. Vou te acompanhar nas consultas. E ele fez isso mesmo. Marcou, acompanhou, falou com os médicos, pegou os resultados. Eu me senti cuidada, protegida, mas em algum momento, sem eu perceber, eu parei de tomar minhas próprias decisões. Fernando decidia o que eu comia, através das compras, onde eu gastava dinheiro, através das contas, como eu cuidava da saúde, através dos médicos. E quando eu ocasionalmente questionava alguma coisa, ele dizia: Mãe, a senhora está se preocupando à toa. Deixa comigo, eu cuido da senhora. As visitas, que antes eram momentos de alegria, começaram a me deixar ansiosa. Não porque eu não quisesse vê-los, mas porque sempre havia algo que eu estava fazendo errado e que eles precisavam corrigir. A casa estava muito quente. Eu precisava economizar energia. A casa estava muito fria. Eu ia ficar doente. Eu estava comendo muito açúcar. Ia desenvolver diabetes. Eu estava comendo pouco. Ia ficar fraca. Era como se eu tivesse virado uma criança que precisava de supervisão constante. E o mais doloroso, eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente estava ficando irresponsável? Será que não conseguia mais tomar conta das minhas próprias coisas? Será que Fernando estava certo quando dizia que eu estava ficando esquecida? Porque uma vez eu me confundi com a data de um pagamento? O momento que deveria ter me alertado foi quando Fernando trouxe aquela primeira procuração mais abrangente. Mãe,
Essa procuração que a senhora me deu é muito limitada. Se acontecer alguma emergência médica, eu não vou conseguir tomar decisões pela senhora. Vamos fazer uma mais completa, só por precaução. Eu assinei sem ler direito. Confiava nele. Era meu filho. Um filho não prejudica a própria mãe, não é? Mas foi depois dessa procuração que as coisas mudaram de vez. As visitas ficaram mais espaçadas. Fernando dizia que estava muito ocupado com o trabalho, que Simone também estava numa fase corrida. Quando eles apareciam, não ficavam muito tempo. Chegavam, verificavam se eu estava bem, resolviam alguma questão pendente e iam embora. Eu comecei a me sentir sozinha de uma forma diferente. Quando Joaquim partiu, eu sentia falta da companhia, da conversa, do carinho. Mas agora, eu sentia falta de mim mesma. Eu havia terceirizado minha vida inteira para Fernando, e sem ele por perto constantemente, eu não sabia mais quem eu era. Foi nessa época que eu comecei a me lembrar de quem eu era antes. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser a mulher que sempre dizia sim para todo mundo. Eu me lembrava da Antônia de 20 anos, que trabalhava no Banco do Brasil e sonhava em fazer pedagogia. Durante os 30 anos que passei no banco, eu havia aprendido muito sobre documentos, sobre direitos, sobre como as coisas funcionavam no mundo financeiro. Conheci Sr. Paulo quando ele ainda era meu supervisor, um homem sério e honesto que sempre dizia: Antônia, papel assinado é coisa séria. Nunca assine nada sem entender completamente. Ele me ensinou sobre procurações, sobre transferências, sobre os cuidados que uma pessoa deve ter com seus documentos. Mesmo depois que me aposentei do banco para me dedicar integralmente à família, Sr. Paulo e eu mantivemos contato. Ele me respeitava como profissional, algo que eu havia esquecido de valorizar em mim mesma. Quando ele se aposentou e virou gerente em outro banco, ainda nos falávamos ocasionalmente. Uma vez por ano, no mínimo, ele ligava para saber como eu estava. E havia a doutora Regina, que conheci na igreja que frequento há mais de 20 anos. Ela era uma advogada aposentada, especialista em direito de família, que sempre participava das atividades da comunidade. Durante esses anos, conversamos muitas vezes sobre a importância de as mulheres conhecerem seus direitos, principalmente as mulheres mais velhas. Antônia, ela sempre dizia, você tem mais conhecimento legal do que imagina. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Doutora Regina havia me alertado várias vezes sobre golpes contra idosos, sobre filhos que se aproveitavam da boa-fé dos pais. Na época, eu achava que ela estava sendo excessivamente desconfiada. Regina, Fernando não é assim, eu dizia. Ele só quer me ajudar. Ela sorria e respondia, espero que você esteja certa. Mas lembre-se, ajuda de verdade nunca envolve tirar sua autonomia. Durante esses meses de visitas espaçadas e solidão crescente, as palavras de doutora Regina ecoavam na minha cabeça. Eu comecei a questionar se o que Fernando estava fazendo era realmente ajuda ou se era algo mais complicado. Foi numa dessas noites solitárias, revirando álbuns de fotos antigas, que eu encontrei uma imagem que me chocou. Era uma foto minha aos 38 anos, no dia da formatura de Fernando no ensino médio. Eu estava sorrindo, mas meus olhos tinham uma tristeza profunda que eu não havia percebido na época. Naquele dia, Fernando havia sido aceito numa universidade em outra cidade. Eu deveria estar orgulhosa, e estava. Mas também estava triste, porque pela primeira vez em 18 anos, eu ia ficar sozinha comigo mesma. E eu não fazia ideia de quem era essa pessoa. Olhando aquela foto, eu entendi que Fernando havia aprendido a me ver da mesma forma que eu havia me ensinado a ser vista, como alguém que existia para servir, para facilitar, para resolver problemas. Não como uma pessoa com desejos, sonhos e direitos próprios. Eu havia criado o monstro que agora queria me devorar, mas também entendi outra coisa. Se eu havia me tornado essa pessoa, eu também podia me tornar outra. Afinal, por baixo de todas essas camadas de abnegação, de todas essas décadas de silêncio, ainda havia uma Antônia que sabia pensar, que sabia agir, que sabia lutar. A Antônia que havia trabalhado 30 anos no banco, que entendia de documentos e leis.
A Antônia que tinha amigos como o Sr. Paulo e Doutora Regina, pessoas que me respeitavam e que poderiam me ajudar se eu precisasse. A Antônia que, por baixo de toda aquela submissão aparente, nunca havia realmente perdido sua inteligência ou sua força. E essa Antônia estava prestes a despertar. Porque eu havia descoberto algo importante. Não importa quantos anos você tenha passado sendo invisível, você sempre pode escolher voltar a ser vista. Não importa quantas vezes você tenha dito sim quando queria dizer não. Você sempre pode aprender a usar sua voz novamente. E quando uma mulher de 70 anos decide parar de ser invisível, quando ela decide usar toda a sabedoria e astúcia que acumulou ao longo de décadas de silêncio, bem, essa é uma força que pouca gente sabe como enfrentar. Depois daquela tarde terrível na cozinha, quando Fernando e Simone saíram para providenciar os últimos detalhes, eu fiquei sozinha com uma decisão que mudaria tudo. Mas primeiro, eu precisava ter certeza de que minhas suspeitas estavam corretas. Precisava confirmar que não era apenas paranoia de uma mulher idosa assustada. Na manhã seguinte, esperei até às 10 horas, horário em que eu sabia que Sr. Paulo sempre tomava seu café no banco onde havia trabalhado por 40 anos. Mesmo aposentado, ele mantinha o hábito de aparecer lá algumas manhãs por semana para conversar com os antigos colegas. Liguei para ele com as mãos tremendo. Sr. Paulo, aqui é a Antônia. Desculpa incomodar, mas eu preciso tirar uma dúvida sobre uns documentos. A voz dele, sempre tranquila e precisa, me acalmou imediatamente. Claro, Antônia. Pode falar. Aconteceu alguma coisa? Expliquei sobre as procurações que havia assinado, sobre as mudanças que Fernando queria fazer na minha aposentadoria, sobre a venda da casa. Sr. Paulo me ouviu em silêncio, fazendo algumas perguntas pontuais sobre datas e detalhes. Antônia, ele disse finalmente, e sua voz tinha uma gravidade que me gelou o sangue. Você pode me mostrar essas procurações? Eu gostaria de dar uma olhada nelas pessoalmente. Posso sim. Mas por quê? Tem alguma coisa errada? Prefiro não especular por telefone. Você pode vir aqui no banco esta tarde? Traga todos os documentos que você tem. E Antônia, não comente com Fernando sobre nossa conversa até a gente se ver. O tom dele me assustou mais do que qualquer coisa que Fernando pudesse ter dito. Sr. Paulo não era homem de drama ou exagero. Se ele estava preocupado, era porque havia motivo real para isso. Passei a manhã organizando todos os papéis que Fernando havia me dado para assinar ao longo dos últimos meses. Eram mais do que eu me lembrava. Uma pilha considerável de documentos que eu havia assinado, confiando cegamente nele. Quando cheguei ao banco, Sr. Paulo me recebeu numa sala reservada. Ele colocou os óculos de leitura e começou a examinar cada papel com a meticulosidade de quem passou décadas lidando com documentos financeiros. O silêncio se esticou por vários minutos. Eu observava o rosto dele, procurando pistas sobre o que estava descobrindo. Suas sobrancelhas se franziram. Ele pegou uma lupa para examinar algo mais de perto. Balançou a cabeça. Antônia, ele disse finalmente, tirando os óculos e me olhando diretamente nos olhos. Preciso te fazer uma pergunta muito séria. Você se lembra de ter assinado uma procuração que dava permissão para Fernando transferir sua aposentadoria permanentemente para a conta dele? Não, respondi imediatamente. Eu só assinei uma procuração para ele poder resolver contas básicas, pagar algumas coisas para mim. Nada sobre transferir minha aposentadoria. Sr. Paulo pegou um dos documentos e me mostrou. Então me explica isso aqui. Era uma procuração com minha assinatura. Definitivamente minha assinatura. Mas o texto era completamente diferente do que eu me lembrava de assinar. Onde deveria estar escrito para pagamento de contas básicas, estava escrito para transferência total e permanente de benefícios previdenciários. Isso não é o que eu assinei, murmurei, sentindo o mundo girar ao meu redor. E isso aqui? Ele mostrou outro documento. Você se lembra de dar autorização para a venda da sua casa? Jamais. Eu nunca autorizei a venda da minha casa. Sr. Paulo juntou todos os papéis numa pilha organizada. Antônia, isso é falsificação de documento. Alguém pegou procurações legítimas que você assinou e alterou o conteúdo delas. É crime. Crime sério. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Uma coisa era suspeitar que Fernando estava sendo ganancioso ou aproveitador.
Outra coisa completamente diferente era descobrir que meu próprio filho estava cometendo crimes contra mim. O que eu faço agora? Perguntei, e minha voz saiu como um sussurro. Primeiro, você vai comigo até o cartório fazer uma declaração de que esses documentos foram alterados sem seu conhecimento. Segundo, você vai procurar a doutora Regina para orientação jurídica. Terceiro, ele fez uma pausa. Você vai tomar algumas precauções para proteger seus bens. Sr. Paulo me acompanhou ao cartório, onde registramos uma declaração formal sobre as falsificações. Depois, fomos direto para a igreja, onde encontramos doutora Regina organizando doações para a campanha de inverno. Quando expliquei a situação para ela, doutora Regina não demonstrou surpresa. Sua expressão era de quem havia visto essa história muitas vezes antes. Antônia, você está em uma situação delicada, mas não impossível de resolver, ela disse com a segurança de quem conhecia a lei. Mas vamos precisar agir rápido e de forma inteligente. Passamos a tarde inteira na casa de doutora Regina, planejando uma estratégia. Ela me explicou que simplesmente denunciar Fernando poderia resultar num processo longo e doloroso, sem garantia de que eu recuperaria meus bens rapidamente. O ideal, ela disse, é protegermos seus direitos de forma que, quando eles tentarem usar esses documentos falsos, o sistema automaticamente os impeça. A estratégia era genial em sua simplicidade. Primeiro, registraríamos minha casa com uma cláusula especial. Qualquer tentativa de venda usando documentos que não fossem os originais autênticos resultaria na transferência automática da propriedade para uma fundação de amparo a idosos. Era uma medida de proteção legal que poucos conheciam, mas que era perfeitamente válida. Segundo, Sr. Paulo usaria seus contatos no banco para criar um alerta no sistema. Qualquer movimentação na minha conta, usando as procurações alteradas, seria imediatamente bloqueada e reportada às autoridades. Mas eles vão descobrir que tomamos essas medidas, eu disse. Não necessariamente. Doutora Regina sorriu. Essas proteções só se ativam quando alguém tenta usar documentos fraudulentos. Se Fernando não tentar nada, nunca saberemos que as proteções existem. Era um teste perfeito. Se Fernando realmente só queria me ajudar, como ele sempre dizia, nada disso afetaria nossa relação. Mas se ele estava planejando me roubar, saí da casa de doutora Regina com uma pasta cheia de documentos verdadeiros e uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia como uma vítima indefesa. Eu me sentia como alguém que estava no controle da situação, mas ainda havia uma coisa que eu queria fazer. Uma coisa que não era necessária para proteger meus bens, mas que era importante para minha própria paz de espírito. Quando cheguei em casa naquela noite, peguei as cópias dos documentos falsificados que Sr. Paulo havia me dado e levei para a cozinha. Olhei para a geladeira. Aquela geladeira onde Fernando sempre pegava água quando chegava, onde ele se sentia em casa, onde ele nunca imaginaria que eu pudesse guardar alguma coisa importante. Peguei uma forma de pudim grande, coloquei os documentos falsificados dentro dela em um saco plástico transparente e enchi a forma com água. Levei ao freezer. Em algumas horas, eu teria um bloco de gelo perfeito com as provas do crime de Fernando bem no centro, impossível de negar, impossível de destruir rapidamente. Não era necessário para a estratégia legal, mas era necessário para mim. Durante décadas, Fernando me havia tratado como se eu fosse invisível, como se eu não tivesse inteligência suficiente para entender o que estava acontecendo ao meu redor. Agora eu queria que ele soubesse que eu não só havia entendido tudo, como havia me preparado para isso. O gelo representava exatamente o que eles haviam tentado fazer comigo: congelar minha voz, minha autonomia, minha capacidade de reação. Mas eu estava virando o jogo. Eu estava congelando a verdade deles, preservando as provas, mostrando que uma mulher de 70 anos podia ser muito mais esperta do que eles imaginavam. 3 dias depois, Fernando me ligou. Mãe, a gente precisa conversar sobre os papéis da casa. O comprador está com pressa e tem algumas assinaturas que faltaram. Posso passar aí hoje à noite? Pode sim, filho. Eu vou estar aqui. Desliguei o telefone e sorri. O bloco de gelo estava perfeito no freezer. Os documentos verdadeiros estavam protegidos no cartório. As armadilhas legais estavam armadas. Sr. Paulo e doutora
Regina sabiam exatamente o que fazer quando Fernando tentasse usar os documentos falsos. E eu? Eu finalmente me sentia como a Antônia que havia sido enterrada por 50 anos de abnegação. Uma mulher inteligente, preparada, que não se deixaria enganar ou manipular nunca mais. Fernando chegou às 7 da noite, com Simone e uma pasta ainda maior de documentos. Eles entraram na minha casa com a confiança de quem achava que já havia vencido o jogo. Mãe, trouxemos os papéis finais, Fernando disse, espalhando documentos na mesa da cozinha. É só assinar aqui, aqui, e a venda está finalizada. O dinheiro já vai estar disponível amanhã. E minha mudança para a residência? Perguntei, fingindo a submissão que eles esperavam. Tudo certo, Simone respondeu com aquele sorriso falso. A senhora pode se mudar no fim de semana. Já separamos uma mala com o essencial. Uma mala. 50 anos de vida reduzidos a uma mala. Assinei os papéis que eles trouxeram, sabendo que eram inúteis. Os documentos verdadeiros estavam protegidos, e qualquer tentativa de usar esses papéis resultaria na ativação das armadilhas que havíamos preparado. Pronto, Fernando disse, guardando os papéis com satisfação. Agora é só aguardar. A partir de segunda-feira, a aposentadoria da senhora vai direto para minha conta e a casa estará vendida. Que bom, eu respondi. Vocês querem um café? Um suco? Eu quero uma água, Fernando disse, se dirigindo para a geladeira como sempre fazia. E foi aí que tudo mudou. Fernando abriu a porta da geladeira, procurou pela garrafa de água na prateleira de cima e quando abaixou o olhar para a prateleira do meio, ele parou completamente. Lá estava o bloco de gelo, perfeitamente transparente, com os documentos falsificados no centro. Cada alteração visível, cada crime preservado, cada mentira cristalizada de forma inegável. Fernando ficou paralisado por um momento que pareceu eterno. Depois começou a gritar. O que é isso? O que... Como você... Onde você conseguiu essas cópias? Simone correu para ver o que estava acontecendo e empalideceu quando viu o bloco de gelo. Fernando, vamos embora. Agora. Mas eu me levantei da cadeira, caminhei até a geladeira e calmamente peguei o bloco de gelo. O peso dele nas minhas mãos era reconfortante, sólido, real, inegável. Fernando, eu disse, e minha voz estava mais firme do que estivera em anos. Durante 50 anos eu te criei, acreditando que havia colocado valores no seu caráter. Durante 5 anos de viuvez, eu confiei em você, acreditando que o amor entre mãe e filho era sagrado. Mas hoje eu descobri que você falsificou documentos para me roubar. O bloco de gelo começou a formar pequenas gotas de água nas minhas mãos. Mãe, eu posso explicar. Não precisa explicar, eu o interrompi. Senhor Paulo já explicou tudo. Doutora Regina já explicou tudo. E agora vocês vão descobrir que uma mulher de 70 anos pode ser bem mais preparada do que vocês imaginavam. O gelo estava derretendo lentamente, mas os documentos dentro dele continuavam perfeitamente preservados e visíveis. Podem ir embora agora, eu disse. Segunda-feira vocês vão descobrir que seus planos não vão funcionar como esperavam. Fernando e Simone saíram da minha casa naquela noite em pânico. E eu fiquei sozinha na cozinha, observando o bloco de gelo derreter na pia, assistindo as provas emergirem da água gelada. O gelo havia derretido, mas a verdade permanecia. E pela primeira vez em décadas, eu me senti completamente no controle da minha própria vida. O fim de semana passou devagar, como se o tempo estivesse me dando uma última chance de repensar tudo o que havia colocado em movimento. Mas cada vez que eu olhava para aquela mesa da cozinha, cada vez que me lembrava das palavras "um cantinho para morrer", eu sabia que havia tomado a decisão certa. Segunda-feira chegou com um sol forte e uma tranquilidade estranha. Eu acordei cedo, tomei meu café observando o jardim que Joaquim havia plantado e esperei. Sabia que não demoraria muito para o telefone tocar. A primeira ligação veio às 9h30 da manhã. Dona Antônia, aqui é do banco. A senhora poderia vir aqui hoje? Tem uma questão urgente que precisamos resolver pessoalmente. Era Sr. Paulo. Mesmo não se identificando pelo nome, eu reconheci a voz e o tom cuidadoso que ele usava quando havia algo delicado para resolver. Claro, posso ir agora. Venha direto para minha sala e traga um documento de identidade.
Quando cheguei ao banco, Sr. Paulo me recebeu com uma expressão que misturava preocupação e uma certa satisfação profissional. Dr. Martins, o gerente atual que havia sido alertado por Sr. Paulo sobre a situação, estava lá também. Sr. Paulo, mesmo aposentado, mantinha contatos importantes no banco e havia coordenado toda a operação de proteção. Havia também uma mulher que ele me apresentou como sendo da auditoria interna, Antônia. Como combinamos, colocamos um alerta no sistema para qualquer movimentação usando aquelas procurações alteradas. Sr. Paulo começou. Hoje às 8 da manhã, seu filho tentou transferir sua aposentadoria para a conta dele. E o que aconteceu? O sistema bloqueou automaticamente a transação e gerou um relatório de tentativa de uso de documento fraudulento, Dr. Martins explicou. Quando isso acontece, somos obrigados a comunicar às autoridades competentes. A mulher da auditoria abriu uma pasta. Dona Antônia, vamos precisar que a senhora confirme, mais uma vez e oficialmente, que não autorizou essas movimentações. Passei 1 hora no banco, assinando declarações, confirmando que as procurações haviam sido alteradas sem meu conhecimento, fornecendo detalhes sobre como descobri a falsificação. Tudo muito formal, muito sério, mas eu me sentia estranhamente calma. O que acontece agora? Perguntei quando terminamos. Agora esperamos, Sr. Paulo disse. Seu filho certamente vai tentar entender por que a transferência não funcionou. Quando ele vier ao banco, vamos informar que precisa regularizar a documentação. Se ele insistir ou tentar usar outros documentos falsificados, as autoridades já estarão envolvidas. Saí do banco e fui direto para a casa de Doutora Regina. Ela estava me esperando com chá pronto e uma expressão que eu conhecia bem. A mesma que ela fazia quando estava prestes a dar boas notícias. Como você está se sentindo, Antônia? Estranhamente bem, respondi, e era verdade. É como se eu tivesse acordado de um sonho muito longo. Ótimo, porque temos novidades sobre a casa. Doutora Regina me mostrou uma série de documentos oficiais. Durante o fim de semana, ela havia registrado uma cláusula de proteção na escritura da minha casa. Qualquer tentativa de venda usando documentos que não fossem os originais autênticos resultaria na ativação automática de uma transferência da propriedade para a Fundação Esperança, uma organização que cuidava de idosos abandonados. A genialidade disso, ela explicou, é que a cláusula só se ativa se alguém tentar usar documentos falsos. Se Fernando fosse honesto, nunca saberia que essa proteção existe. E se ele tentar vender mesmo assim? Então, a casa automaticamente sai do nome dele e vai para a fundação. Ele não só perde o dinheiro da venda, como perde qualquer direito sobre a propriedade. E ainda fica caracterizada a tentativa de golpe. Voltei para casa naquela tarde com uma sensação de que havia montado um tabuleiro de xadrez perfeito. Cada peça estava no lugar certo. Agora era só aguardar os movimentos do oponente. Não precisei esperar muito. Fernando me ligou às 4 da tarde. E pela primeira vez em meses, sua voz não tinha aquele tom condescendente de quem fala com uma criança. Estava nervoso, confuso, ligeiramente desesperado. Mãe, aconteceu um problema no banco. Eles estão dizendo que tem alguma coisa errada com a procuração. Posso passar aí para a gente resolver isso juntas? Claro, filho. Você sabe que pode vir aqui sempre que precisar. Fernando chegou 1 hora depois, sozinho. Simone, aparentemente, havia decidido que era melhor não aparecer. Ele entrou na minha casa com uma agitação que eu nunca havia visto antes. Mexia os papéis nervosamente, olhava para os lados como se esperasse encontrar alguma coisa. Evitava meu olhar direto. Mãe, o banco está fazendo um escândalo à toa, ele começou, sentando na mesa da cozinha. A mesma mesa onde, poucos dias antes, ele havia me dito que eu só precisava de um cantinho para morrer. Eles estão dizendo que tem problema com a procuração, mas é a mesma que a senhora assinou. Não entendo o que pode estar errado. Eu me sentei na minha cadeira, observando meu filho mentir para mim com uma facilidade que me deixou assustada. Quantas vezes ele havia feito isso antes sem eu perceber? Que estranho, respondi calmamente. O que exatamente eles disseram? Alguma coisa sobre documentação irregular, sobre precisar de novos papéis? Mãe, a senhora tem certeza de que não conversou com ninguém sobre isso? E ali estava, a pergunta que eu estava esperando. Fernando suspeitava que eu havia descoberto alguma coisa, mas ainda não tinha certeza.
Ainda achava que podia me convencer de que o problema estava no banco, não nele. Conversar com quem, Fernando? Eu mal saio de casa. Ele relaxou ligeiramente, mas ainda estava tenso. É que... Bem, aquele bloco de gelo que a senhora fez outro dia, com os papéis dentro. De onde a senhora tirou aqueles papéis? Sorri internamente. Fernando estava mais preocupado com o que eu sabia do que com o que eu podia fazer. Ainda me subestimava. Eram cópias dos documentos que você me deu para assinar, filho. Eu sempre faço cópia de tudo. Aprendi isso no banco. Por quê? Não é nada. É só que pareceram diferentes do que eu me lembrava. Diferentes como? Fernando se remexeu na cadeira. Ele estava numa armadilha. Não podia admitir que os documentos estavam alterados, sem confessar que ele próprio os havia alterado. Deixa para lá, mãe. O importante agora é resolver a situação no banco. A senhora pode ir lá comigo amanhã para explicar que assinou tudo por vontade própria? Claro que posso. Eu sempre coopero com você, não é? Ele sorriu, aliviado, e eu quase senti pena dele. Quase. Fernando saiu da minha casa naquela noite acreditando que ainda podia controlar a situação. Que eu era a mesma mulher submissa de sempre, disposta a assinar qualquer coisa que ele colocasse na minha frente. Mas na manhã seguinte, quando chegamos ao banco, a realidade o atingiu como um bloco de gelo derretendo. Dr. Martins, o gerente atual que havia sido alertado por Sr. Paulo sobre a situação, nos recebeu numa sala fechada. Senhor, Paulo estava lá também. Mesmo aposentado, ele mantinha contatos no banco e havia coordenado toda a operação de proteção. 2 homens de terno se apresentaram como sendo da Polícia Civil, setor de crimes financeiros. Senhor Fernando, um dos policiais disse, precisamos esclarecer algumas questões sobre documentos apresentados para a movimentação da conta de sua mãe. Vi Fernando empalidecer. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Que tipo de questões? Documentos que foram adulterados, Sr. Paulo respondeu, colocando na mesa as cópias originais que eu havia assinado ao lado das versões alteradas que Fernando havia apresentado. Sua mãe nunca autorizou transferência permanente de aposentadoria, nem venda da casa dela. Fernando olhou para mim com uma expressão de desespero e traição. Mãe, a senhora. Como a senhora sabia disso? Eu sabia que alguma coisa estava errada quando você disse que eu só precisava de um cantinho para morrer. Respondi calmamente. Uma mãe não esquece uma frase dessas. O policial continuou. Senhor Fernando, o senhor está sendo acusado de falsificação de documento e tentativa de estelionato contra pessoa idosa. Tem alguma coisa a declarar? Fernando tentou explicar, tentou dizer que era tudo um mal-entendido, que ele só queria cuidar de mim, que Simone é que havia tido a ideia. Mas cada palavra só o afundava mais. Onde está sua esposa? O policial perguntou. Ela está... não sei. Senhor Fernando, sua esposa tentou se apresentar hoje de manhã numa imobiliária para finalizar a venda da casa da sua mãe, usando documentos que sabemos agora serem falsificados. Foi aí que eu soube que a armadilha havia funcionado perfeitamente. Simone havia tentado levar o golpe até o fim, e a cláusula de proteção de doutora Regina havia se ativado automaticamente. Simone foi presa há 2 horas. O policial continuou. A venda foi bloqueada, a propriedade foi transferida temporariamente para proteção legal e ela está respondendo por estelionato qualificado. Fernando desabou. Começou a chorar como eu não via desde que ele era criança, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem havia perdido tudo e não conseguia entender como. Mãe, me perdoa. Eu não queria. Era para ser só temporário. A gente ia devolver tudo. Mas eu não disse nada. Apenas observei meu filho desmoronar e pela primeira vez em décadas não senti vontade de consolá-lo, de resolver seus problemas, de colocar suas necessidades na frente das minhas. Fernando foi levado para prestar depoimentos. Por ter sido parcialmente influenciado por Simone e por não ter antecedentes criminais, ele recebeu uma pena mais leve, serviços comunitários e perda de qualquer direito sobre meus bens. Mas o processo seria público e todo mundo da cidade ficaria sabendo do que ele havia tentado fazer com a própria mãe. Simone não teve a mesma sorte. A investigação revelou que ela já havia aplicado golpes similares em outros idosos da própria família. Foi condenada a 3 anos de prisão.
No final daquela semana, eu estava sozinha na minha casa novamente, mas era uma solidão completamente diferente da que eu havia sentido depois da partida de Joaquim. Desta vez, eu estava sozinha por escolha. Estava sozinha com minha dignidade intacta, com meus bens protegidos, com minha autonomia restaurada. Doutora Regina me ajudou a transformar parte da minha casa num espaço de acolhimento para mulheres idosas que haviam passado por situações similares à minha. Não era uma casa de repouso. Era um lugar onde elas podiam reconstruir sua independência, sua força, sua confiança em si mesmas. Senhor, Paulo conseguiu apoio financeiro de antigos colegas do banco para o projeto. Em poucos meses, a Casa Antônia estava funcionando plenamente, oferecendo não apenas moradia, mas também orientação legal e psicológica para mulheres que haviam sido abandonadas ou exploradas pelas próprias famílias. Ironia do destino. O dinheiro que Fernando e Simone queriam roubar de mim acabou sendo usado exatamente para ajudar outras pessoas na mesma situação que eles haviam tentado me colocar. E aquela mala que Simone havia mencionado, com o essencial para minha nova vida humilhante? Eu a doei para o projeto, cheia de roupas novas para mulheres que, como eu, estavam recomeçando suas vidas com dignidade. Mas a maior vitória não foi financeira, foi pessoal. Pela primeira vez em 50 anos, eu acordava toda manhã sabendo que as decisões da minha vida eram minhas. Que ninguém poderia me dizer onde morar, como gastar meu dinheiro ou que eu só precisava de um cantinho para morrer. Eu havia recuperado algo que achei que estava perdido para sempre, minha própria voz. E descobri que, aos 70 anos, essa voz estava mais forte do que nunca. 6 meses se passaram desde aquele dia no banco, quando a casa de cartas de Fernando desabou completamente. 6 meses durante os quais eu construí uma vida que jamais imaginei ser possível aos 70 anos. A Casa Antônia estava funcionando plenamente, abrigando 8 mulheres entre 60 e 80 anos que, como eu, haviam descoberto que família nem sempre significa proteção. Todas as manhãs, eu acordava com o som de vozes na cozinha. Não vozes que decidiam minha vida por mim, mas vozes que compartilhavam café, planos e esperanças. Dona Mercedes, de 78 anos, havia sido expulsa de casa pelo filho para que ele pudesse vender o imóvel. Dona Clara, de 65, descobriu que a nora estava desviando sua aposentadoria há 3 anos. E havia Dona Esperança, de 72 anos, que me lembrava tanto de mim mesma. Uma mulher que havia passado a vida inteira sendo invisível até decidir que era hora de ser vista. Naquela manhã de sábado, eu estava no jardim com as meninas. Assim nós nos chamávamos carinhosamente, cuidando das hortaliças que havíamos plantado juntas. Era incrível como aquelas plantas me ensinavam sobre recomeços. Você pode transplantar uma muda para um solo melhor e ela vai florescer de formas que nunca imaginou serem possíveis. Dona Antônia, Dona Mercedes me chamou. Tem um homem na porta perguntando pela senhora. Meu coração deu um pulo. Nos últimos 6 meses, Fernando havia tentado me contactar várias vezes. Ligações que eu não atendia, cartas que eu não abria, recados através de conhecidos em comum que eu educadamente ignorava. Eu não estava pronta para vê-lo. Não sabia se algum dia estaria. Mas quando olhei em direção ao portão, vi uma figura que eu mal reconheci. O homem que estava ali não era o Fernando arrogante que havia entrado na minha cozinha 6 meses atrás, falando sobre cantinhos para morrer. Este homem estava magro, com o rosto marcado por noites mal dormidas e ombros curvados pelo peso de consequências que ele finalmente havia entendido. Mãe, ele disse quando me aproximei do portão, e sua voz tremia como quando ele era criança e havia quebrado alguma coisa importante. Posso conversar com a senhora? As outras mulheres haviam parado de trabalhar no jardim e observavam a cena de longe. Elas sabiam minha história. Todas sabiam as histórias umas das outras. Era parte do processo de cura compartilhar o peso das traições familiares. O que você quer, Fernando? Quero pedir perdão. Quero tentar explicar. Olhei para aquele homem que eu havia criado, que havia carregado no colo, que havia ensinado a andar, a falar, a sonhar. O menino que costumava me abraçar e dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Onde ele havia se perdido? Onde eu havia falhado? Explicar o quê?
Como você falsificou documentos para me roubar? Como você queria me trancar numa residência enquanto vendia minha casa? Como você disse que eu só precisava de um cantinho para morrer? Fernando baixou a cabeça. Mãe, eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Eu sei que magoei a senhora de uma forma que talvez nunca possa ser reparada. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. Todo dia, toda noite, eu me arrependo. E Simone? Simone, ela está presa. E quando sair não vou mais ter contato com ela. O casamento acabou. Tudo acabou. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Perdi meu emprego. O processo virou notícia no jornal local. Todo mundo sabe o que eu tentei fazer com minha própria mãe. Eu me tornei um pária na cidade. Uma parte de mim, a parte que havia sido mãe por 50 anos, sentiu uma pontada de dó. Mas uma parte maior, a parte que havia aprendido a se valorizar, permaneceu firme. E você acha que eu deveria sentir pena de você? Não, mãe, não acho. Você não deve nada para mim. Na verdade, é o contrário. Eu devo tudo para a senhora e tentei roubar até isso. Fernando olhou para a casa atrás de mim, observando as outras mulheres que haviam voltado ao trabalho no jardim, mas ainda prestavam atenção na nossa conversa. O que é isso aqui, mãe? É minha vida nova, respondi simplesmente. É um lugar onde mulheres como eu, mulheres que foram abandonadas ou traídas pelas próprias famílias, podem reconstruir sua dignidade. Com o dinheiro que você e Simone tentaram me roubar, sim. Irônico, não é? O dinheiro que vocês queriam usar para me isolar acabou sendo usado para me conectar com pessoas que realmente me valorizam. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo, observando a movimentação da casa. Dona Mercedes estava ensinando Dona Clara a fazer pão caseiro. Dona Esperança estava lendo um livro na varanda. Ela havia voltado a estudar aos 72 anos, uma coisa que sempre quis fazer, mas nunca teve permissão do marido. Outras estavam conversando, rindo, simplesmente existindo sem pedir licença para ocupar espaço. Mãe, Fernando disse finalmente, a senhora parece feliz. E era verdade. Pela primeira vez em décadas, eu estava genuinamente feliz. Não aquela felicidade de quem se contenta com as migalhas que sobram da vida dos outros, mas a felicidade profunda de quem descobriu seu próprio valor. Estou feliz, Fernando, mais feliz do que estive em anos. Sem mim. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Era uma constatação, não uma pergunta. Sim, sem você. Sem ninguém decidindo por mim, sem ninguém me tratando como um fardo ou um estorvo. Sem ninguém me dizendo que eu só preciso de um cantinho para morrer. Fernando fechou os olhos, como se as palavras fossem tapas físicos. Mãe, eu não sei como pedir perdão por isso. Eu não sei como consertar o que quebrei. Talvez não possa ser consertado, Fernando. Talvez algumas coisas, quando quebram, não devam ser coladas de volta. Talvez seja melhor usar os cacos para construir alguma coisa completamente nova. O que isso significa? Significa que o Fernando que eu criei, o menino que me amava e me respeitava, morreu no dia em que você falsificou minha assinatura. O homem que está aqui na minha frente é um estranho que cometeu crimes contra mim. Mas, mãe, eu continuo sendo seu filho. Biologicamente, sim. Emocionalmente, isso você destruiu. As palavras saíram da minha boca com uma clareza que me surpreendeu. Eu não estava falando com raiva, não estava tentando machucá-lo. Estava simplesmente dizendo a verdade. Fernando começou a chorar. Não era o choro manipulativo de quem quer provocar pena, mas o choro de quem finalmente entendeu a magnitude do que havia perdido. Existe alguma chance de a gente reconstruir alguma coisa? Não como era antes, eu sei que isso é impossível. Mas alguma coisa? Olhei para aquele homem chorando no meu portão e senti algo que não esperava sentir. Paz. Não raiva, não dor, não culpa. Apenas uma paz profunda de quem tinha controle total sobre sua própria vida. Fernando, durante 50 anos eu vivi tentando ser a mãe que você precisava. Sacrifiquei meus sonhos, minhas amizades, minha identidade. E no final, quando você teve a chance de retribuir esse amor, você escolheu me ver como um obstáculo. Eu sei, mãe. Eu sei que fui terrível. Você foi. Mas sabe o que descobri? Você me fez um favor. Fernando parou de chorar e me olhou confuso. Um favor? Você me libertou. Quando você mostrou sua verdadeira face,
quando você tentou me roubar e me humilhar? Você quebrou as correntes de culpa que me mantinham presa ao papel de mãe abnegada. Você me deu permissão para ser apenas Antônia. Eu não entendo. Você não precisa entender. Você só precisa saber que eu não te odeio, Fernando. Ódio é um sentimento que conecta as pessoas e eu não quero mais estar conectada com você. Dona Esperança se aproximou discretamente. Dona Antônia, o almoço está quase pronto. A senhora vem? Era minha deixa, minha família escolhida me chamando para casa. Fernando, eu disse, me afastando do portão, eu desejo que você encontre um jeito de se perdoar e de se tornar uma pessoa melhor. Mas esse caminho você vai ter que percorrer sozinho. Mãe, por favor, não sou mais sua mãe, Fernando. Sou apenas Antônia, e Antônia tem uma vida para viver. Caminhei em direção à casa sem olhar para trás. Por trás de mim, ouvi o portão se fechar e os passos de Fernando se afastando. Quando entrei na cozinha, as outras mulheres me receberam com abraços silenciosos. Elas entendiam. Todas elas haviam passado por momentos similares, momentos em que tiveram que escolher entre o amor próprio e a culpa familiar. Como você está se sentindo? Dona Mercedes perguntou. Livre, respondi, e pela primeira vez a palavra saiu da minha boca com total convicção. Livre para ser quem eu quisesse ser. Livre para construir relacionamentos baseados em respeito mútuo. Livre para acordar toda manhã sabendo que ninguém ia decidir meu destino por mim. Aos 70 anos, eu havia finalmente aprendido a diferença entre ser amada e ser respeitada. E havia escolhido o respeito. 3 meses se passaram desde o dia em que Fernando apareceu no meu portão. Durante esse tempo, ele tentou me contactar mais algumas vezes. Cartas deixadas na caixa de correio que eu entregava diretamente para a doutora Regina sem abrir. Telefonemas que eu simplesmente desligava quando ouvia sua voz. Não era crueldade, era autopreservação. A Casa Antônia havia se tornado mais do que eu jamais sonhei. Além das 8 mulheres que moravam conosco, recebíamos visitas semanais de outras senhoras da cidade, que vinham para nossas rodas de conversa, nossos almoços comunitários, nossas aulas de artesanato. Doutora Regina dava palestras mensais sobre direitos legais. Senhor Paulo havia trazido um contador amigo para ensinar educação financeira básica. Era uma manhã de terça-feira quando Dona Clara veio me procurar na cozinha com uma expressão preocupada. Dona Antônia, tem um moço lá fora perguntando pela casa. Diz que é jornalista. Meu primeiro pensamento foi que Fernando havia feito alguma coisa para chamar a atenção da imprensa novamente. Mas quando fui até a porta, encontrei um jovem de uns 30 anos com um sorriso gentil e um gravador na mão. Dona Antônia? Meu nome é Gabriel. Sou repórter do Jornal da Capital. Estou fazendo uma matéria sobre iniciativas de acolhimento para idosos e soube sobre seu projeto aqui. Uma matéria? É que a história da senhora chegou até nós. Uma mulher que transformou uma tentativa de golpe familiar num projeto social de empoderamento. É inspirador. A senhora aceitaria conversar comigo? Olhei para trás e vi todas as mulheres da casa me observando da janela. Durante quase 1 ano, nossa história havia sido privada. Nossa cura havia acontecido longe dos olhares externos. Mas talvez fosse hora de outras pessoas saberem que existiam alternativas para mulheres na nossa situação. Pode entrar, mas vou querer que as outras mulheres participem também. Esta não é só minha história. O que se seguiu foram 2 horas das conversas mais honestas e emocionantes que já tive. Gabriel era um jornalista sensível, que fazia as perguntas certas e ouvia as respostas com genuíno interesse. Cada uma de nós contou sua história. Não como vítimas buscando pena, mas como mulheres que haviam encontrado força na união. Dona Mercedes falou sobre como havia descoberto que ter 78 anos não significava que ela tinha que aceitar ser maltratada. Dona Clara compartilhou como havia aprendido a administrar suas próprias finanças pela primeira vez na vida. Dona Esperança mostrou os livros que estava lendo, os projetos que estava desenvolvendo, os sonhos que estava finalmente realizando. E a senhora, Dona Antônia? Gabriel perguntou no final. Qual é a principal lição que a senhora aprendeu com tudo isso? Pensei por um momento, observando essas mulheres extraordinárias que haviam se tornado minha família escolhida. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Durante 50 anos, eu achei que uma boa mãe, uma boa esposa,
Uma boa mulher era aquela que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Mas descobri que quando você não se valoriza, você ensina as pessoas ao seu redor a também não te valorizarem. E sobre seu filho? Como a senhora se sente em relação a ele hoje? A pergunta que eu sabia que viria, mas que ainda me causava um aperto no peito. Fernando foi meu filho por 50 anos. Eu o amei, o criei, dediquei minha vida a ele. Mas quando ele escolheu me ver como um estorvo que precisava ser removido, quando ele disse que eu só precisava de um cantinho para morrer, ele matou a mãe que havia dentro de mim. A senhora sente saudade dele? Sinto saudade do menino que ele foi, mas não sinto falta do homem que ele se tornou. Gabriel desligou o gravador e guardou suas coisas. Dona Antônia, a senhora tem ideia do impacto que sua história pode ter? Quantas mulheres estão passando pela mesma situação e acham que não tem alternativa? Se nossa história puder ajudar uma pessoa sequer a se valorizar, já valeu a pena. A matéria foi publicada 2 semanas depois na edição de domingo do jornal. Com o título Aos 70 anos, ela transformou traição familiar em projeto de empoderamento. A repercussão foi muito maior do que qualquer uma de nós esperava. Começaram a chegar cartas de todo o país. Mulheres contando histórias similares, pedindo conselhos, compartilhando suas próprias experiências de abandono familiar. Algumas queriam visitar a Casa Antônia para conhecer nosso projeto. Outras estavam interessadas em criar iniciativas similares em suas cidades. Mas a carta que mais me marcou chegou numa manhã de quinta-feira. Era de uma mulher chamada Joana, de 68 anos, que morava no interior de São Paulo. Dona Antônia, ela escrevia, eu li sua história no jornal e chorei por 1 hora, não de tristeza, mas de alívio. Há 2 anos minha filha está tentando me convencer a vender minha casa e ir morar numa residência geriátrica. Ela diz que é para meu bem, mas eu sinto que é para o bem dela. Depois de ler sobre a senhora, eu entendi que não sou obrigada a aceitar isso. Não sou obrigada a ser grata por migalhas de atenção. Obrigada por me mostrar que mulheres da nossa idade podem recomeçar. Era exatamente isso que eu queria. Mostrar para outras mulheres que elas tinham escolhas, que elas tinham valor, que idade não era sinônimo de invisibilidade. 2 semanas depois da publicação da matéria, Sr. Paulo apareceu na Casa Antônia com uma proposta inesperada. Antônia, você já pensou em escrever um livro? Um livro? Sua história, o processo de criar este projeto, as lições que vocês aprenderam aqui? Tenho um amigo que trabalha com uma editora e ele acha que seria um sucesso. A ideia me intrigou. Não pela fama ou pelo dinheiro, mas pela possibilidade de alcançar ainda mais mulheres. Mas eu não sou escritora, Sr. Paulo. Você não precisa ser. Você só precisa contar sua verdade. E verdade bem contada sempre encontra seu público. Foi assim que aos 70 anos eu me tornei escritora. Passei os meses seguintes escrevendo sobre minha jornada. Não só os eventos recentes, mas toda a vida de abnegação que me levou até aquele momento na cozinha, quando Fernando disse que eu só precisava de um cantinho para morrer. O livro se chamou Além do Cantinho, como aprendi a viver aos 70 anos, e foi lançado no meu aniversário de 71 anos. A festa de lançamento foi aqui na Casa Antônia, no jardim que nós mesmas havíamos plantado, cercada pelas mulheres que se tornaram minha verdadeira família. Mas a maior surpresa da noite foi quando doutora Regina se levantou para fazer um brinde. Antônia, há 2 anos você me procurou assustada, achando que estava perdendo tudo. Hoje você está aqui, autora de um livro, diretora de um projeto social que inspira pessoas no país inteiro e, mais importante, livre para ser exatamente quem você escolheu ser. As vendas do livro superaram todas as expectativas. Mais importante que isso, cartas começaram a chegar de mulheres que haviam lido minha história e tomado decisões corajosas em suas próprias vidas. Mulheres que disseram não para filhos autoritários, que se recusaram a ser tratadas como fardos, que descobriram que tinham direito à felicidade mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. Uma manhã, quase 2 anos depois daquele primeiro encontro com Fernando no portão, eu estava regando as plantas quando Dona Mercedes me chamou. Antônia, tem alguém te procurando.
Meu coração acelerou por um segundo, pensando que poderia ser Fernando novamente. Mas quando me virei, vi uma mulher de uns 45 anos, com uma mala na mão e lágrimas nos olhos. Dona Antônia, meu nome é Cristina, eu li seu livro. Minha mãe, ela está passando pela mesma situação que a senhora passou. Meu irmão quer interná-la e vender a casa dela. Ela tem 75 anos e está desesperada. Eu trouxe ela comigo. Ela está no carro, com medo de incomodar. Vocês poderiam conversar com ela? E ali estava a resposta para a pergunta que eu havia feito há 2 anos. Para que serve uma vida de sofrimento, se não for para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo? A mãe de Cristina se chamava Isabel. Quando ela saiu do carro, vi em seus olhos o mesmo medo e confusão que eu havia sentido naquela tarde na cozinha. Mas também vi algo mais, uma fagulha de esperança. Dona Isabel, eu disse, estendendo minha mão para ela. Bem-vinda à Casa Antônia. Aqui, nenhuma mulher é um estorvo. Aqui, todas nós aprendemos que é possível recomeçar quantas vezes for necessário. Hoje, eu acordo toda manhã sabendo exatamente quem eu sou. Não sou a mãe de Fernando. Esse título ele perdeu quando escolheu me tratar como descartável. Não sou a viúva de Joaquim. Essa identidade eu deixei para trás quando decidi que mereço ser mais do que uma sombra do passado. Eu sou Antônia, apenas Antônia. Uma mulher que aprendeu que amor próprio não tem idade, que dignidade não se negocia e que às vezes a maior prova de amor que podemos dar para alguém é nos recusarmos a aceitar migalhas. Fernando ainda passa pela rua às vezes. Eu o vejo da janela, caminhando devagar, olhando para a casa onde ele cresceu e que agora abriga mulheres que, como sua mãe, se recusaram a morrer em cantinhos. Ele diminui o passo quando passa aqui. Às vezes para por alguns segundos, como se quisesse bater no portão. Mas nunca bate. E eu nunca saio, porque aprendi que algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Não por raiva, não por vingança, mas por amor próprio. Por respeito à mulher que eu me tornei quando finalmente parei de tentar agradar quem não me merecia. O gelo derreteu. As provas emergiram. A verdade veio à tona. E eu, finalmente, emergi também. Não como a mãe de alguém, não como a esposa de alguém, mas como Antônia, apenas Antônia. E descobri que isso é mais do que suficiente. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.